Há um silêncio que mora dentro de nós. Um silêncio que muitas vezes não é paz, mas repetição de velhas vozes. Vozes que dizem que não somos suficientes, que não temos o que é preciso, que a vida é dura e que Deus talvez tenha esquecido o nosso nome. Esse silêncio, quando carregado de medo, culpa ou lembranças de fracasso, se torna o alicerce invisível da nossa realidade. E é aqui que a palavra em Romanos 12:2 nos confronta com uma verdade que, se recebida, pode mudar absolutamente tudo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação não é apenas um conselho religioso para pensar positivo ou ter mais fé de forma superficial. É uma chave espiritual. É um código divino que abre a porta entre a escassez e a abundância, entre viver sempre tentando sobreviver e experimentar a plenitude da vida que Deus preparou. Joseph Murphy dizia: "Você não é o que deseja, você é o que acredita ser verdade." A verdadeira oração não é apenas uma frase que sai dos lábios, mas o estado mental que você mantém, dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando. Carl Jung completou essa compreensão quando disse: "Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino." Isso significa que há um diretor invisível dentro de você, moldando decisões, criando oportunidades ou fechando portas. E ele se alimenta do que você acredita ser possível. Renovar a mente é trocar esse diretor. É reescrever o roteiro antes que as cenas se repitam. Mas aqui está na pergunta que talvez doa: como alguém pode prosperar, avançar, receber de Deus, se sua mente ainda está moldada por culpas antigas, medos silenciosos e padrões herdados de gerações? É como tentar plantar uma semente de trigo em um solo cheio de espinhos. A promessa é verdadeira, mas o terreno precisa ser tratado. Muitos não percebem que a escassez raramente começa no bolso. Ela começa na frequência repetida, silenciosa e diária de pensamentos que dizem: "Eu não posso, eu não mereço, não é para mim." Hoje, neste tempo juntos, vamos mergulhar nessa travessia. Vamos entender que renovar a mente não é um ato isolado, mas um processo sagrado, capaz de reprogramar não só o que você pensa, mas o que você vibra, sente e atrai. Porque a prosperidade que permanece, não começa fora, ela começa no invisível. Começa na mente que decide alinhar-se ao pensamento de Deus, e não mais às memórias do passado. Há um cansaço que não é físico. É o peso de caminhar tentando avançar, mas sempre sentindo que algo puxa para trás. Muitas pessoas vivem nessa tensão silenciosa. Repetem palavras bonitas sobre prosperidade, leem frases inspiradoras, mas no íntimo ainda carregam o mesmo medo de faltar, a mesma pressa de resolver, a mesma sensação de que a qualquer momento tudo pode desmoronar. É como encher um copo furado. Por mais que se coloque algo, nunca fica cheio. A mente que foi treinada a sobreviver não sabe como viver em abundância. Ela sabe cortar gastos, sabe se precaver, sabe desconfiar, mas não sabe abrir espaço para o novo. E isso não é falta de fé no sentido religioso. É um reflexo natural de anos, talvez décadas, de condicionamento. Quando a vida ensina que é preciso estar sempre em alerta para não perder, esse estado se torna a casa interna onde a alma habita. A ansiedade financeira, muitas vezes, não é sobre o dinheiro em si, mas sobre memórias antigas que ficaram presas no corpo e na mente. Recordações de dias de falta, de contas atrasadas, de portas fechadas. Essas experiências deixam marcas. E o subconsciente, que não distingue passado de presente, revive essas marcas como se estivessem acontecendo agora. Por isso, mesmo quando a oportunidade de prosperar chega, há uma parte interna que hesita, que se sabota, que não consegue receber. Sem a renovação da mente, cada tentativa de prosperar se torna uma corrida em areia movediça. Quanto mais força se faz, mais se afunda no desgaste. É por isso que tantas pessoas se sentem exaustas, não porque trabalham demais, mas porque carregam uma guerra interna que consome energia antes mesmo do dia começar. A transformação começa quando entendemos que prosperar não é apenas adquirir mais, mas se libertar da programação que insiste em manter a alma no modo sobrevivência.
Há um esforço silencioso que muitos carregam, como se a vida fosse uma prova de resistência. Trabalhar mais, lutar mais, pensar mais. Acreditar que, se houver disciplina suficiente e força de vontade inabalável, a mudança virá. Mas Joseph Murphy expôs uma verdade que a ciência mais tarde confirmou. Não é a força da vontade consciente que cria transformações profundas, mas aquilo que está aceito e consolidado no subconsciente. O subconsciente é como o solo onde todas as sementes são plantadas. Se esse solo está preparado para receber abundância, a prosperidade floresce naturalmente. Mas se ele está endurecido por crenças de escassez, medo e limitação, não importa quantas sementes sejam lançadas, elas não criam raízes. É por isso que tantas pessoas, mesmo dizendo que acreditam, continuam vivendo resultados contrários ao que desejam. Quanto mais alguém luta conscientemente por dinheiro ou oportunidades, mais reforça para o subconsciente a ideia de que aquilo está ausente. E o subconsciente, obediente e literal, continua criando realidades que confirmam essa ausência. Prosperidade não responde à carência, mas à coerência vibracional. Recebemos aquilo que aceitamos como possível e verdadeiro em nosso íntimo. A neurociência sustenta esse entendimento. Cerca de 95% das nossas decisões e comportamentos nascem no inconsciente, fora do alcance da lógica e do raciocínio. Isso significa que, por mais que desejemos mudar no plano consciente, se o inconsciente não estiver alinhado, ele sempre vencerá. E não é porque ele é inimigo, mas porque ele é fiel ao que foi ensinado a acreditar. Por isso, prosperar exige mais do que querer. Exige reeducar a parte invisível que governa nossos passos. Não se trata de lutar contra o subconsciente, mas de plantar nele novas verdades, até que ele se torne um aliado natural no caminho da abundância. Quando isso acontece, a força de vontade deixa de ser um fardo e passa a ser apenas o fluxo natural de uma vida que está alinhada por dentro e por fora. Existem palavras que soam como conforto, mas que na prática não sustentam transformação. Expressões como solte e confie, tudo vai dar certo, ou você merece, podem oferecer um alívio momentâneo, mas, se não estiverem acompanhadas de uma mudança real na estrutura da mente, se tornam apenas ecos vazios. É como ouvir música suave enquanto a casa está pegando fogo. Pode acalmar por alguns minutos, mas não resolve o que está acontecendo de fato. A mente humana não se transforma apenas com afirmações genéricas. Ela precisa de direção clara, de repetição emocional, de símbolos e práticas que envolvam todo o ser. É como reprogramar um jardim. Não basta dizer que ele será belo. É preciso remover as ervas daninhas, preparar a terra, plantar, regar, proteger. Sem esse processo intencional, as palavras positivas se perdem no vento. A fé verdadeira não é o entusiasmo que surge em um momento de inspiração e desaparece quando as circunstâncias se tornam difíceis. Ela é construída no trabalho silencioso de reeducar pensamentos e emoções, até que o que era apenas esperança se torne convicção. Joseph Murphy dizia que a oração é um estado mental sustentado, e não uma frase lançada ao acaso. A fé genuína exige essa sustentação, diária, profunda e consciente. O perigo do ruído espiritual é que ele cria uma falsa sensação de movimento. A pessoa acredita que está avançando porque repete frases inspiradoras, mas por dentro nada foi confrontado, curado ou renovado. E assim, o tempo passa e a vida continua a mesma. A verdadeira transformação acontece quando as palavras não apenas confortam, mas orientam a mente e o coração para um novo padrão de ser. É nesse ponto que a renovação deixa de ser teoria e começa a se tornar realidade. Mudar a mente é como mudar o curso de um rio. No início, as águas insistem em seguir o leito antigo, porque é o caminho que conhecem. Mas com paciência e direção, é possível abrir um novo curso, e então a correnteza encontra um trajeto mais amplo, mais fértil e mais abundante. A reescrita vibracional é esse trabalho silencioso e intencional de redirecionar o fluxo dos pensamentos, até que eles passem a servir a vida que você deseja viver. O primeiro passo é observar. Durante alguns dias,
Perceba quais são as palavras que surgem na sua mente quando o assunto é dinheiro, provisão ou prosperidade. Não é preciso reagir a elas, apenas testemunhar. Esse simples ato de notar já começa a revelar os padrões que estavam escondidos no fundo do subconsciente. É como acender uma luz em um quarto onde antes havia apenas sombra. O segundo passo é escrever uma nova narrativa, mas não como quem sonha com algo distante. É escrever como quem já vive, já sente e já experimenta essa realidade. Use palavras que tragam emoção e presença. Não se trata de criar um texto bonito, mas de falar a língua da sua alma. Por exemplo, hoje vivo em abundância e paz. Tudo o que preciso flui até mim de forma natural. Sou sustentado pela provisão generosa de Deus. Essas palavras, quando sentidas, começam a abrir espaço dentro de você para uma nova crença. O terceiro passo é repetir essa nova história nos 2 momentos em que a mente está mais aberta para receber, antes de dormir e ao acordar. Nesse estado, o subconsciente está mais receptivo e absorve com mais facilidade as imagens e sensações que você cria. Visualize-se vivendo essa realidade, usando todos os sentidos. Veja as cenas, sinta as texturas, ouça os sons, perceba até o clima ao seu redor. Essa vivência interna é o alimento que o subconsciente transforma em direção e ação. Quando praticada com constância, essa técnica começa a alterar a forma como você percebe o mundo e como reage às circunstâncias. Os circuitos mentais antigos, baseados na escassez, enfraquecem. Novos caminhos, fundamentados na gratidão e na certeza de merecimento, se fortalecem. E pouco a pouco, aquilo que era apenas um exercício se torna o seu modo natural de pensar, sentir e viver. Prosperar, na essência, não é conquistar algo externo, é remover o que, dentro de nós, impedia que as bênçãos já preparadas por Deus se manifestassem. Muitas vezes, imaginamos a prosperidade como algo que virá de fora, como um presente inesperado ou uma mudança repentina de circunstâncias. Mas, na verdade, ela é fruto de um processo interno, silencioso e constante, em que a mente e o coração são purificados até se tornarem canais livres para o fluir divino. Joseph Murphy lembrava que não é preciso forçar a vida a acontecer. A chave é permitir. E permitir exige fé, reeducada. Fé que não se abala com as circunstâncias, mas que se firma na certeza de que aquilo que Deus prometeu já existe no plano espiritual e está em caminho. Essa permissão não é passividade, mas uma postura ativa de confiar, de manter a mente no padrão certo, de recusar pensamentos que bloqueiem a colheita. Dale Carnegie dizia que não é o que você tem ou quem você é que o torna feliz ou infeliz, mas o que você pensa sobre isso. Uma mente renovada não busca sinais de que algo bom está vindo. Ela se torna o próprio sinal. Ela não espera por confirmações externas, porque a confirmação já foi estabelecida internamente. Esse processo é como o ouro purificado pelo fogo. No início, o calor parece insuportável, mas é nesse calor que as impurezas se separam, revelando o metal precioso. A renovação da mente pode, às vezes, passar por períodos de desconforto, porque é necessário soltar ideias antigas, abandonar identidades construídas na dor e permitir que Deus revele algo maior. Mas assim como o ouro, o brilho que surge depois desse fogo é algo que nem o tempo, nem as circunstâncias podem apagar. Entre tantas histórias de superação e transformação na Bíblia, a trajetória de José, filho de Jacó, brilha como um exemplo profundo de renovação interior. Ainda jovem, ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e lançado em terras estrangeiras. Aos olhos humanos, tudo indicava que sua vida havia perdido o rumo, mas dentro de José havia uma visão e uma certeza que o tempo, as injustiças e as perdas não conseguiram apagar. Mesmo no cárcere, longe de sua família, e de qualquer sinal de liberdade, José não alimentou pensamentos de escassez ou amargura. Ele manteve viva a consciência de que Deus estava com ele. Seu coração não ficou preso ao que perdeu, mas ao que Deus poderia fazer a partir dali. Essa postura interior foi moldando, dia após dia, a realidade à sua volta, até que, no tempo certo,
ele foi elevado à posição de governador do Egito, um lugar de autoridade e provisão, onde pôde não apenas prosperar, mas também sustentar aqueles que um dia o haviam rejeitado. A história de José revela um princípio espiritual essencial. A prosperidade não depende de onde estamos agora, mas do estado da nossa mente e do alinhamento do nosso coração com as promessas de Deus. A prisão não definiu o destino de José, assim como as circunstâncias presentes não definem o seu. Quando a renovação é diária e a fé permanece firme, o invisível começa a se mover, abrindo portas que antes pareciam inalcançáveis. É nesse espaço entre o invisível e o visível que o milagre da transformação acontece. Há momentos na vida em que a decisão de mudar não acontece diante de um grande acontecimento, mas no silêncio de uma escolha íntima. A renovação da mente é exatamente isso, um compromisso assumido primeiro no coração, antes de se tornar visível no mundo. É olhar para dentro e afirmar com convicção que a história não terminará onde está, porque Deus já escreveu capítulos que ainda não foram vividos. Essa decisão é mais que um desejo passageiro. É um pacto consigo mesmo de não mais sustentar pensamentos que aprisionam, de não mais repetir crenças que limitam e de não mais aceitar como definitivo o que Deus pode transformar. É permitir que cada pensamento seja filtrado pela promessa e não pelo medo, pela abundância e não pela escassez. Quando essa escolha se estabelece, algo muda na atmosfera interna. As palavras ganham outro peso, as ações começam a refletir o novo padrão e até o corpo sente o alívio de não carregar velhas histórias como verdades absolutas. É nesse ponto que a renovação deixa de ser teoria e passa a ser vida, moldando o hoje e abrindo o caminho para o amanhã. A verdadeira prosperidade não é uma corrida em direção a algo distante. É o despertar para uma realidade que já foi preparada por Deus e que começa a se manifestar quando a mente se alinha à sua vontade. Romanos 12:2 nos lembra que a transformação vem pela renovação da mente. E essa renovação não é um evento isolado, mas um processo contínuo de realinhamento, dia após dia. Quando você compreende que o maior campo de batalha não está nas circunstâncias, mas nos pensamentos que alimenta, percebe que cada escolha mental é uma semente. Algumas sementes trazem escassez, outras trazem abundância. A colheita é apenas o reflexo daquilo que foi plantado e regado no invisível. Chega um momento em que não é mais necessário buscar sinais de que Deus está agindo, porque a própria vida começa a refletir essa certeza. Uma mente renovada se torna o sinal. Ela carrega dentro de si a convicção de que o favor divino já está operando, mesmo que os olhos ainda não vejam. E assim, a prosperidade deixa de ser um alvo distante e se torna uma presença constante, moldando decisões, abrindo caminhos e sustentando a fé. Pois está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Essa é a promessa, essa é a jornada, e ela começa e recomeça dentro de você.